Acompanhe a problematização sobre o pensamento crítico na arquitetura e urbanismo com o professor Leandro Medrano, da Universidade de São Paulo. Leandro, quando você estava falando, é engraçado, porque acaba vindo algumas imagens de Jaú. Existe um bairro em Jaú, horizontal, todo projetado e construído pelo Artigas, né? No qual tem umas pequenas vias que não ligam, mas não ligam a mesma coisa. E quando você fala desse interior familiarizado que ele cria me reporta muito esse bairro, porque toda vez que tem alguma reportagem sobre esse bairro, os moradores falam que não sabem o que fazer daquilo. Por quê? Porque ele é realmente o interior. Ele cria uma situação, tem um ritmo dessas vias que são muito pequenas, estreitas, né? Quase como esse interior do Louveira, mas que a casa não tem uma relação direta com a casa, são muros, né? E viraram praças, pequenas pracinhas, né? Mas muito um lugar que ninguém sabe o que fazer. E do ponto de vista espacial, o bairro inteiro mantém isso, não sei nem por que até agora é mantido, porque não tem como também fazer outras casas nessa... E sempre coloca essa indagação de que aquilo faz parte da cidade, da continuidade da cidade ou não. E de fato é interessante porque se fizesse parte da continuidade da cidade já seria estacionamento, inclusive. Mas não, eles permanecem como jardins, cada um tem uma característica, não está muito ligado ao desenho dele, mas são bancos, né? E aglomera muita gente do próprio bairro. A última vez que eu nunca tinha visitado esse bairro, e tem algumas, acho que 4 casas ainda originais. E dessa vez eu fui com essa intenção de tentar ver o que seria isso, porque eu vi uma reportagem no jornal dizendo, mas de um arquiteto que fez essa rua que não é rua, e colocava um monte de... E de fato agora com a leitura de vocês, eu li o livro de vocês e fiquei muito entusiasmado na época que eu os convidei, agora eu não retomei. Mas quando você fala isso do Louveira, e eu vou quase anualmente, eu e Silvana levamos os alunos lá, né? É muito pertinente essa ideia desse interior familiarizado. Tanto é que ninguém adentra tão facilmente ali e é aberto, né? E uma coisa que me veio em mente é um exercício de pensar a densificação da metrópole, como fez o Le Corbusier ao pensar aquele famoso desenho Pensando Marseille? A gente tem duas leituras. A gente tem uma leitura curiosa a respeito disso. Quando um dos projetos que a gente analisa no livro e não mostra aqui, é o projeto não vencedor do Artigas para Brasília, né? E todo mundo vê aquele desenho que é um desenho muito racional e dificilmente de entender, e tem justamente uma urbanidade muito parecida com o que você coloca. Para quem dá um zoom, que a gente fez isso, redesenhou e deu um zoom, porque quando ele aparece nos concursos, naquela época não tinha o AutoCAD, parecia um desenho assim meio que não foi levado muito, digamos, não foi lido com grande profundidade. Mas o que a Artigas propõe é uma cidade de casas isoladas no lote, com lotes de 500 metros quadrados, a 5 mil metros quadrados, no padrão de subúrbio norte-americano, né, com áreas em comum no fundo das casas, ligando quarteirões enormes, né, mas com grandes vias pensadas para o rodoviarismo, né, mobilidade por automóvel, e que mostra o que a gente notou em toda a pesquisa, essa ligação ambígua que o Artigas tinha com os Estados Unidos e com seus arquitetos, com a maneira de ver o território. Por um lado, um arquiteto comunista, um arquiteto anticapitalista, que via aquilo como império. Por outro lado, uma constante admiração para o cenário intelectual,
no primeiro momento Frank Lloyd Wright, mas por toda uma série de coisas que se passavam no território norte-americano, que naquele momento de fato era a grande experiência de uma América inovadora. Era meio natural, né, que o intelectual daquele momento se voltasse mais aos Estados Unidos do que a qualquer outra coisa do que estava sendo pensado. Ali eles estavam construindo cidades novas, com padrões de urbanização totalmente diferentes, com uma liberdade que não existia nas cidades antigas europeias e que de fato era um território de experimentação que não passam hoje pela crítica tal qual se vê desde do Lefebvre até o David Raju, dos subúrbios, de um tipo de sociedade que é meio que marcada, inclusive, por essa relação espacial que foi gerada e gestionada nesse período. Então, nós notamos que tanto no padrão das residências, como nas suas decisões urbanas, né, até em Jaú ou mesmo no concurso, que de fato essa ideia de uma possibilidade de urbanidade pensada a partir da casa isolada nos parecia muito mais fortes, mais presentes na obra do Artigas do que é da verticalização. Ele verticaliza pouco no Zezinho Magalhães, não é denso, para nenhum tipo de padrão, ele tem 4 pavimentos, tem toda aquela questão de não ter elevador, mas ele se marca por lâminas, né, horizontais, né? O edifício Louveira, quase um edifício, um dos poucos verticais que ele trabalha, ele não se segue, não se consagra como um arquiteto da verticalização, ele não participa ativamente do processo de verticalização, ainda que ele diga, eu acredito que seja verdade, que o padrão que ele coloca no Louveira foi muito repetido. E hoje é muito condenado. Por que é muito condenado? Quando o Louveira cria essa ideia de uma lâmina, quando ele se recusa a olhar a rua e coloca toda a iluminação e ventilação, obviamente, e vistas para as laterais, como ele faz também num edifício que ele constrói e depois não assina, porque teve uma série de problemas ali na João Moura, né? Se imagina a São Paulo de verticalização daquele momento, onde você tinha um edifício vertical e uma série de casebres horizontais ou terrenos vazios. Então você não olhar para a rua, que é o lugar sem sentido, e olhar para o grande vale, para a paisagem infinita, para o Pico do Jaraguá, era muito mais interessante, né, para quem se pensava naquele edifício. Só que, obviamente, né, não é preciso ser um grande urbanista para se imaginar que, assim como eu posso construir uma lâmina nesse sentido e verticalizar, meu vizinho também pode. Tanto que hoje, vocês vão ver, quem visita São Paulo vê que tem uma centena de edifícios com esse tipo de padronagem, né, onde todas as suas salas e quartos estão colados no edifício vizinho e são super desvalorizados, né? São super porque você abre, né, a janela e vê a lavanderia do vizinho seguinte a 3 metros, né, como aconteceu, por exemplo, não aconteceu no Louveira, porque ele tem um controle nele mesmo, né, por isso é muito paradigmático, mas o edifício lá da João Moura é isso, se desvalorizou brutalmente a partir do momento que construíram uma torre do dobro da altura dele, logo ao lado, e ele nem é iluminado, ele ficou escuro, ele ficou sem vista para o vale ali da Sumaré e coisas do tipo. Então, no que a gente pôde perceber, né, no que ele escreve, etc., que de fato o ideário, o imaginário de cidade do Artigas, ainda que tivesse esse discurso da metrópole, talvez fosse um pouco provinciano, talvez essas ligações, né, da sua origem, enfim, né, do Malundrini, informação, a ideia da casa, a ideia do primeiro impulso de admiração pelo Frank Lloyd Wright, ou seja, o homem americano no seu território, a casa é meu mundo. Isso acho que foi muito difícil de ser travado, né, no ideário do Artigas, e por isso que ele também nos representa hoje uma grande influência, como o Luiz colocou, né? É algo que é um tipo de arquitetura que você tem domínio. Você tem domínio. Quem trabalha nesse lexo formal e desmonta, inclusive, como tem acontecido, você desmonta da bagagem intelectual, ideológica que permeava o Artigas, aí sim você tem, de fato, um grande repertório para fazer arquitetura extraordinária nesse sentido. Mas quando se começa a pensar nas tramas urbanas mais alinhadas com o que se pensa hoje de cidade, arruamento, entrosamento, palimpsesto, enfim, o que depois, né, os irmãos Kriers, o Gordon Cullen, né,
e uma série o Alexander, enfim, uma série de bibliografia que surge a partir dos anos 60, discutem, até hoje são paradigmas, né, do pensamento urbano que abundam a literatura do cotidiano, né, pensar a cidade, viver a cidade, direito à cidade, a questão do centro, né, a história, a tradição. Esse repertório fica muito mais complexo, fica muito difícil de ser trabalhado, ele é muito difícil de ser gerido diante dessa perspectiva de sistêmica, né? Como diz o Montaner, sistemas, José Maria Montaner, né? Sistemas contemporâneos, que não são mais objetuais. Eu agradeço ao professor Leandro, novamente ao professor Recamã, e a todos que vieram colaborar para o programa de televisão. E muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço.